Fala galerinha do Candelândia, sejam bem-vindos. Estamos de volta e a Amazônia está cada vez mais devastada. Bom, o que está acontecendo? Quem acompanhou minha live de segunda-feira, eu fiz uma livezinha boa, já tem mais de 204 visualizações no momento que eu estou gravando esse vídeo. E então, quando eu lançar esse vídeo na quarta, que eu estou na madrugada de terça para quarta, certamente teremos mais. Na live, uma amiga minha me fez um pedido e que eu fizesse um vídeo sobre isso. Então, lá vai. A gente tenta, eu já queria falar mesmo do assunto, né? Tanto é que eu ia fazer parte da live sobre esse assunto, mas acabou que a live praticamente ficou exclusiva para a questão do ataque, né? Do teste quase ataque lá da Coreia do Norte. Dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui no card. Vamos falar da Amazônia e do Temer. Bom, primeiro a gente precisa fazer um pequeno histórico do que aconteceu, né, na RENCA, né, Reserva Nacional de Carvão e Associados, porque para a gente entender isso, a gente tem que fazer um quadro geral. Aquela região ali era uma região que a Vale do Rio Doce despertou o interesse na década de 80 entre os rios, se não me engano, Jari e Paru, nessa região para a exploração do cobre. Mas essa região não tem só cobre, tá? Já está comprovado que tem ouro, fosfato, titânio. Então, essa região ela despertou na década de 80, principalmente no começo dos anos 80, um interesse da Vale do Rio Doce, ainda uma estatal na época, de se explorar essa região. Eu peguei uma reportagem, me informei, do Breno dos Santos, Breno alguma coisa dos Santos, que é um geólogo, que era um dos geólogos da Vale do Rio Doce e chegou a ser secretário depois, na década de 90, do governo, secretário do Ministério das Minas e Energia do governo Itamar Franco. E esse cara ele estava falando um quadro geral do que ocorreu nesse histórico. Essa região ela tem uma área de 46 mil quilômetros quadrados. Bom, só para você ter uma ideia, a Dinamarca tem 43 mil e alguma coisa. Ela é maior que a Dinamarca. Se você está aqui no Brasil, essa informação foi para o meu amigo lá de Portugal que estava me perguntando, pediu também para eu fazer esse vídeo, o Carlos. Mas essa informação também vai para vocês que não tenho noção do tamanho da Dinamarca. Então tá, aqui no Brasil é mais ou menos o tamanho do estado do Espírito Santo. Então não é pequena. E essa área ela é rica em cobre. Hoje a gente já sabe que não é tão rica assim. Esse próprio geólogo ele fala que não é tão rica assim. Ela é menos rica do que falam, do que alardam. Mas mais um motivo para a gente depois debater a questão da exploração dessa região. Mas vamos ao histórico. Essa região ela então despertou o interesse da Vale e a Vale entrou com um pedido para essa região. Porém, logo depois a Vale descobriu uma reserva muito maior, muito mais lucrativa em Carajás. Projeto Carajás, né? E sempre a gente fala no ensino médio sobre isso. De exploração mineral ali no Pará, mais prático, de infraestrutura, etc. Facilitando, então vamos para Carajás. E abandonou aquela região, não despertou interesse em explorar aquela região. A BP, British Petroleum, né? Que é de petróleo, mas nessa época ainda tinha um ramo todo de exploração mineral, percebendo o vácuo, né, dos interesses da Vale do Rio Doce, ele contrata um geólogo que era da Vale, não esse que eu falei, mas um outro, que conhecia a região, e ele contrata esse geólogo para poder explorar a região e pede autorização ao governo. Nesse momento, tinha um contramirante, né, da Marinha, que ele era responsável por toda a questão de estratégia, logística lá das Forças Armadas
área da floresta amazônica, e ele passava por ele grandes partes da autorização ou não da exploração e pesquisa de minérios nessa região. E não só por ele, mas toda a entidade do qual ele fazia parte, porque era ditadura militar. Então, nesse momento, esse cara ele tinha um machismo muito grande, principalmente com um milionário. Deixa eu até pegar o nome desse cara, calma aí. Que era o cara mais rico do mundo na época, Daniel Ludwig, né? Era o cara mais rico do mundo na década de 80, estadunidense, e esse contra-almirante, vou até ver se acho o nome dele, não achei o nome dele, mas tudo bem, não importa. Esse contra-almirante, ele tinha uma cisma que poderia ser um interesse desse Daniel Ludwig de controlar a região, porque esse cara já tinha altos investimentos no projeto Jari, outros projetos da Amazônia, de agricultura, de exploração mineral. E aí o cara falou, esse cara está querendo dominar essa região. E os militares, eles são bem nacionalistas nesse ponto, eles têm e tinham um medo muito grande de perder a Amazônia, né? Então, dos Estados Unidos controlar politicamente ou economicamente a Amazônia. E ele achou que a BP estará por trás de todo esse processo. O que o contra-almirante fez? Começou a pressionar para não liberar a licença para a BP, para liberar para a Vale. E acabou liberando para a Vale, só que quando aconteceu isso, não liberando para a BP começou a falar, pô, isso é errado. E ele ameaçou, foi direto no general Golbery, e o general Golbery era influente no governo brasileiro na época, que era Figueiredo, presidente do Brasil, e ele foi direto no Golbery e reclamou e ameaçou mesmo, dizendo que ia entrar com processo contra o Brasil, né, nas cortes comerciais internacionais de cerceamento do investimento estrangeiro, capital estrangeiro, algo do tipo, contra o Brasil. E aí criou um impasse. Por que criou um impasse? A licença já tinha sido liberada para a Vale, que voltou a se interessar pela área. E a Vale falou que queria, estava precisando só do aval. A BP falou que se fosse liberado o aval para a Vale explorar essa região, ia entrar com processo. Só que a Vale estava pressionando, já tinha parte das licenças todas liberadas, só faltava o acordo com os órgãos. E com isso criou-se impasse, criou-se uma saia justa. Se o Brasil liberasse a licença para a Vale, ia criar um problema político internacional e grave comercial. Se não liberasse, a Vale ia gerar um problema interno, porque a Vale era uma empresa estatal, estava com as licenças, ia gerar um problema político. Então, o que foi resolvido na época? Nem para um nem para outro, vamos fazer uma medida política. Em cima disso, a gente faz a RENCA, né, que é a Reserva Nacional do Carvão e Associados. E com isso criou-se um imbróglio burocrático típico de ditaduras, né? Que burocracia, aliás, uma das características da ditadura brasileira, de qualquer ditadura, e a sociedade brasileira ainda traz essa característica até hoje, né? Da burocracia. E simplesmente nós herdamos esse imbróglio desde 1984. Desde 84, o Brasil ele tem esse problema. Pois bem, recentemente,
o Temer vai e me libera essa área gigantesca para a exploração mineral. Primeiro ponto a se falar desse ponto. Por enquanto só estava te dando um histórico. Agora vamos fazer algumas análises. Primeiro ponto sobre isso. A Vale, quando tinha esse interesse no passado, a Vale, essa região, ela fica ali entre o Amapá e o Pará, mais perto de Macapá. E a Vale tinha interesse de explorar essa região ainda quando era uma estatal, ou seja, uma empresa do governo. Então, teoricamente, você liberou essa licença para eles. Vou deixar o link aqui da reportagem e você vai ver que isso não são palavras minhas, são palavras do geólogo, que hoje ele é dono de uma empresa de consultoria em Niterói, mas ele já fez parte do Ministério de Minas e Energia, do governo Itamar Franco, e quando ele estava com isso na mão, ele até pensou em liberar essa região. Essas são palavras dele. Só que, por ética, né, um cara ético, como ele ainda era funcionário, ele tinha sido, ainda era estatal, funcionário da Vale, ele achou por bem não liberar, porque achou que seria conflito ético. Mas qual o problema disso tudo? Hoje, a Vale não é uma empresa estatal. Só que as licenças e palavras desse geólogo ainda estão válidas, ou de propósito, ou por engano. Literalmente ele fala mais ou menos assim. Pode olhar lá no link, eu vou deixar o link. Ainda estão válidas para Vale. Ou seja, se você liberar essa área toda, quem é que vai lucrar com a exploração dessa área? Não sou eu, não é você. É bem capaz que seja a Vale, uma empresa particular. E aí você começa a perceber qual é o interesse disso tudo. Bom, o interesse a gente só pode especular. A gente não vai dizer, a gente não tem como dizer, a gente só tem esses fatos para poder especular. Isso é um fato. A licença vai ser da Vale. E a Vale já pronunciou que vai querer investir na região. Lógico, ouro, titânio, fosfato e principalmente cobre. Qual o problema disso? O problema é que você tem as contra-informações. Primeiro, esse próprio geólogo já fala que essa área não é tão rica assim, que merece um estudo, mas um estudo sério, uma coisa séria, mas ele não afirma que merece ser explorada. Até porque, com o passar dos anos, você teve nesse local várias reservas indígenas sendo colocadas, reservas de áreas indígenas por cima da renca, que nessas áreas não pode, pelo menos por lei, e isso é um fator importante, por lei, não pode ser exploradas. O problema é que na Amazônia, nem sempre a lei é que manda. E, apesar do discurso do Temer ser não, vamos mudar até a lei, porque realmente essa primeira lei, ela passou uma impressão estranha, então eles mudaram a lei ontem e fizeram de novo a lei, derrubaram aquela, fizeram essa, não mudaram nada, só mudaram a pressão e o controle para essa exploração. Só que a pressão e o controle lá na Amazônia não adianta. Era renca, era reserva ambiental, era reserva indígena e já tinha um monte de garimpo ilegal na região. Já tem, pequenos, com impactos pequenos, mas tem. Qual o problema dessa região? Vamos primeiro falar as justificativas do Temer e do governo. O Temer afirma o seguinte: não, gente, só vai ser a área desmatada, a floresta não vai ser atingida, só o que está debaixo do solo. E aí vem a questão: você já viu como tirar o que está embaixo sem tirar o que está em cima? Não é um furinho como você tira um líquido que você puxa como se fosse um canudinho, né? Entre aspas, estou exagerando, como petróleo, que você dá para preservar um pouco mais o que está em cima. Não é isso. É sólido.
você vai ter que cavar, você vai ter que tirar a rocha, você vai ter que extrair da rocha, porque o minério não fica soltinho assim da rocha, você tira da rocha e pode botar a rocha no lugar, não, você tem que triturar a rocha, separar o minério da rocha matriz, da rocha mãe, é complicado, não é assim. E mais, mesmo sendo isso, ele me chamando de burro, ou falando que ele é burro, ele afirma que com todas as reservas ambientais, ele e o governo, só 20% da área seria liberado para mineração. Então por que ele liberou? Se só 20%, não, só 20%. Então por que liberou? Se não vai ser tão lucrativo assim? Porque alguém tem interesse em cima? Bom, e pior, além de só 20%, vamos agora às críticas. Apesar que eu já estou criticando desde o início. Qual o problema? Primeiro, regional disso aí. Existem tribos indígenas naquela região da reserva que simplesmente nunca tiveram contato com o homem branco na vida. Cara, você ter contato, você fazer negócio, você botar escola, botar o homem branco para negociar, para ficar próximo, para explorar o minério de uma tribo que tem contato com o homem branco, que tem relações com o homem branco, que depende financeiramente ou de qualquer outra relação econômica, social com o homem branco, é uma coisa. Essa tribo já tem um impacto do homem branco. Não estou dizendo que é bom, mas ela já tem todo um contexto cultural de relação com o homem branco. Agora, uma tribo que nunca viu o homem branco na vida, além de tudo isso que eu falei, ele não ter, tem a questão da saúde. São tribos que possuem imunidade zero para várias doenças que o homem branco traz. Você já deve ter estudado na sua aula de história que grande parte das mortes dos indígenas, tanto brasileiros, até dos maias e astecas, depois incas, muitas das mortes desses povos não foram só com guerras, foram por doenças, varíola, gripe, que devastam uma população de uma tribo, reduz muitas vezes a metade, em alguns casos, ou mais, reduz a menos, quer dizer que metade, por causa que eles nunca tiveram imunidade contra essas doenças. E você trazer uma mineração para essa área, você não tem um impacto só ambiental, você tem um impacto todo do grupo de pessoas, porque ao você fazer isso, você atrai um grupo gigantesco de pessoas para a região. Pessoas que vão trabalhar no garimpo, vão morar naquela região, as máquinas, abertura de estradas, para retirar dali o minério, para levar o minério, para levar as máquinas, levar tratores, levar tudo isso. Então não é só um impacto, tem todo um impacto social e os impactos ambientais. Vamos chegar a eles. Primeiro, a chegada do ser humano significa, de cara, poluição. Tanto poluição atmosférica, por causa dos carros, por causa da floresta. Mas isso é pequeno em comparação. Beleza, concordo. Beleza. Mas você tem impacto da floresta devastada pela mineração. Canedo, isso você já falou. Beleza, eu já falei. Mas você tem o impacto da própria mineração. O uso de mercúrio para separar o ouro da rocha, que ainda é usado e muito no Brasil, tá? Porque é um método, entre aspas, rápido e barato. Quer dizer, barato para quem está fazendo, rápido para quem está fazendo, mas muito caro para o meio ambiente. Então esse é um método rápido e barato que acaba acarretando em impacto gigantesco, mesmo que seja um lugar pequeno. É só os 20% que vai ser atingido. Só que o mercúrio, a poluição, o esgoto da região toda, não vai ficar só ali. Vai cair no rio, vai cair no lençol freático, vai se espalhar e vai criar um problema em toda a região, fora o desmatamento.
O que pouca gente sabe, gente, é que isso vai gerar problemas até, não só na região, mas podem gerar problemas para o Brasil inteiro e até problemas globais. A gente já sabe muito que grande parte de toda aquela seca que você teve em São Paulo, alguns anos atrás, lembra? Que você teve risco de racionamento de energia, racionamento de água, que São Paulo teve problemas sérios de abastecimento de água. Você lembra disso? Que as reservas, você via as imagens das hidrelétricas, das reservas de água, tudo baixando? Pois bem, hoje a gente sabe que grande parte da água, da chuva dessas regiões do Sudeste, né, do interior do Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, todas aquelas serras ali, e até aqui, chegando até o Rio de Janeiro, grande parte da umidade, você já deve ter ouvido, né, o Jornal Nacional, né, a Manu, a mulher do clima, falar, não agora, mas falar durante o ano, principalmente no verão, que o corredor, as chuvas são maiores agora porque existe um corredor de umidade vindo da Amazônia. Quem é meu aluno, quando eu dou aula de massas de ar, a gente explica que esse corredor de umidade é a massa equatorial continental, que ele traz, na época do verão, toda essa umidade da Amazônia para o interior do Brasil, chegando até o Sudeste, até às vezes eu sou ali, mas principalmente aqui. Então, ele traz a umidade da evapotranspiração da floresta amazônica, que uma árvore, e aí vai um pedacinho do que eu falo em aula, uma árvore consegue chegar a jogar praticamente 1000 litros de água na forma de vapor em 24 horas de processo biológico, respiração, fotossíntese, etc. Ele joga na atmosfera 1000 litros, uma árvore. Imagina a floresta amazônica inteira. Imagina um pedaço da floresta amazônica do tamanho da Dinamarca. Ou 20% dela, já que... E aí vem outro papo. Se você libera, mesmo que seja 20%, pro legal, qual é a informação que você passa? Estamos liberando a mineração, né? Isso vai atrair, só pelo fato de liberar, uma massa gigantesca de exploradores, mineradores ilegais para a região. Então o impacto, mesmo que vai ser controlado, não vai, porque a Amazônia é lá no fiofó do mundo. Se hoje era renca, já existia mineração ilegal ali, imagina quando você liberar a mineração. Lógico que vai ter. O impacto é gigantesco, vai alterar o clima, vai alterar... Isso aí. Infelizmente, o que não falta é gente falando. Mas gente não pode parar de falar. Conto com vocês. Repasse essa mensagem. Mostre o quanto está errado fazer isso. Isso não vai gerar dinheiro para o país. Mineração, agricultura, o setor primário não chega nem a 7%. 7%. Cada um do PIB brasileiro. Não é dali que a gente vai tirar dinheiro. Não adianta. Isso é ilusão. Nenhum país do mundo fica rico com minério. Falei isso na live. Arábia Saudita, petróleo. Né? Vai ver a situação do povo. Você tem uma desigualdade social. Você tem os ricos muito ricos. Mas não é um país rico. Porque não é detentor de tecnologia. A Arábia Saudita tem que importar gasolina. O país com maior reserva de petróleo do planeta importa gasolina. O que adianta ter reserva? O que adianta produzir petróleo? Se ele não tem tecnologia nem para transformar essa porcaria do petróleo em gasolina. É isso que o Temer está fazendo. É isso que o país está fazendo. Pegar esse cobre, exportar, ele ser beneficiado no exterior e outros lucrarem com isso. Infelizmente, é o que nós estamos vendo ultimamente no nosso país. Temos que reclamar sim, vamos reclamar sempre mais. Esse vídeo está gigantesco, mas o assunto era longo.
Espero que vocês tenham gostado. Tá aí, Larissa, foi para você. Um abraço. Tchau, tchau.